Beleza? Então, vamos começar. Gente, nessa nova etapa, nesse terceiro ciclo, eu vou dar algumas dicas para vocês de algumas coisas. Esse ano vocês vão ter 3 bimestres só. Esse ano vai ser trimestral. E aí, a Secretaria de Educação chamou esse negócio de ciclo, tá? Essa palavra ciclo me dá um pouco de tremor, né? Mas tudo bem. Parece que todo mundo vai passar ileso, né? Mas vamos estudar, gente. Vamos buscar aprender. Eu sei que vocês estão aqui, não é simplesmente para passar. Os que estão aqui porque querem aprender, querem ter um conteúdo. Porque, querendo ou não, vocês estão apenas no 9º ano. Vocês estão começando a vida estudantil de vocês. Então, se vocês ficarem preocupando só em passar e não aprender, cada ano que vai passando a sua vida estudantil vai dificultar para você. Então, o aluno que busca aprender é ao contrário. As coisas vão ficando mais fáceis. Porque quanto mais você aprende, menos coisas sobra para você aprender. Quanto menos você aprende, mais coisa acumulada fica para aprender. Então, eu espero que vocês estejam aqui e estejam focando nisso. Esse ciclo agora, eu vou trabalhar basicamente toda a matéria de geometria do 9º ano, porque eu não trabalhei nada de geometria ainda. Então, como nós já trabalhamos bastante coisa da álgebra, né, e as principais, que é principalmente a parte de equações lá e aquelas revisões, então agora eu posso concentrar um pouco em geometria. Eu estou começando prioritariamente com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, na verdade, ele é uma relação métrica no triângulo retângulo, mas ele recebe um nome especial porque a partir dele vocês vão ter uma gama de várias possibilidades de resoluções de várias coisas na geometria, mas toda a geometria analítica. Toda a geometria analítica, seja ela de ensino médio, fundamental e até superior, o Teorema de Pitágoras é uma ferramenta importantíssima. Então, é bom vocês aprenderem. É lógico que, primeiramente, a gente vai aprender a identificar onde é aplicado o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês aquela tela que eu mandei no Google Class para vocês observarem, tá? Deixa eu achar ela aqui. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Tranquilo. Então ela tá aí, né? Posso continuar falando? Tá. Pode. Então vamos lá. Pode. Então olha aí, o que acontece? Aqui nós vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras, que é uma expressão matemática que relaciona os lados do triângulo. Mas que triângulo, gente? Estou falando de triângulo retângulo, não é qualquer triângulo, não. Por exemplo, se eu estiver falando de um triângulo equilátero, não serve. O Teorema de Pitágoras não se aplica diretamente a um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Lembra? É um triângulo que possui lados iguais e ângulos iguais. Não é o caso desse triângulo, você está vendo? Ele possui lados iguais? Não. Os lados são diferentes, inclusive os ângulos são diferentes. E ele é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. Está vendo aí? Eu indicando aí, ó. Tá vendo? Então, esse triângulo aí, ele é um triângulo retângulo. Esse carinha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, tá vendo o mouse? Tá vendo o cursor aí? Ou não? Estamos vendo. Então, nesse Sim, dá ponto pra aqui, ver. nesse ponto aqui, é o que caracteriza esse triângulo ser chamado de triângulo retângulo. Se você for trabalhar com Pitágoras, o triângulo não tiver um ângulo reto, Pitágoras não serve, a não ser que você gere dentro desse triângulo outro triângulo retângulo. Vai acontecer futuramente. Então, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado para triângulos retângulos. Nós temos alguns tipos de triângulo. Triângulo equilátero, que é um triângulo que possui 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Nós temos o triângulo isósceles, que é um triângulo que possui 2 lados iguais. Eu posso ter um triângulo retângulo isósceles, viu? O que é um triângulo retângulo isósceles? É um triângulo onde ele possui um ângulo reto e 2 lados iguais aqui, ó. Que não é o caso desse. Esse aqui possui 3 lados diferentes. Então, o que é a primeira coisa que você tem que identificar? Identificar se o triângulo é um triângulo retângulo. E o que o triângulo precisa para ser retângulo, gente? Precisa possuir um ângulo reto. Misericórdia. O que é um ângulo reto? Poxa, gente, você já sabe. É um ângulo que possui 90 graus. Ó, geralmente, todo ângulo reto vai vir com esse quadradinho aqui, tá vendo? No canto, para mostrar que ela é reta. Não precisa colocar 90 graus, igual está escrito aqui. Basta ele vir com esse cantinho aqui, ó. Esse quadrilátero, significando que esse ângulo é um ângulo reto. Então,
Primeira coisa que nós precisamos aprender é que um triângulo, que para que ele seja considerado retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto. Daí, então, eu vou relacionar nesse triângulo seus lados. O teorema de Pitágoras serve para relacionar lados. Não vou trabalhar com ângulos agora, tá? Ângulos é aquela ideia que nós trabalhamos lá no 8º ano. Eu fui professor de vocês no 8º ano, né? Da turma do nono 1, do nono 2, não. Lembra que a soma dos ângulos de um triângulo não é 180 graus? Lembra? O triângulo é 180, lembra? Do quadrilátero a gente foi aumentando, foi para 270, e aí o 360, e aí vai, tá? Lembre-se disso. Eu estou trabalhando agora não é com ângulos, eu estou trabalhando com lado. Só estou usando a ideia de ângulo para identificar o triângulo retângulo. Então, o triângulo, para ser retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto. Então, nós vamos trabalhar com lados do triângulo. Pitágoras, tá? Pitágoras era um matemático, filósofo, tá? Grego, que trabalhou a ideia de triângulo retângulo. Não somente ele, existem outras demonstrações. Existe até uma demonstração muito interessante de um dos presidentes dos Estados Unidos, e gerou uma demonstração muito legal. Depois eu vou até colocar essa demonstração para vocês, mas ele trabalha com outro tipo de fórmula, tá? Mas a principal fórmula, inclusive a mais simples, ou seja, a principal expressão, o que é a expressão? Uma fórmula. Quando vocês estão resolvendo lá a equação de segundo grau, vocês não usam uma fórmula? Fórmula de Bhaskara? Aquilo é uma expressão. Aqui nós vamos ter uma expressão, uma fórmula para calcular, para relacionar os lados do triângulo. Então, a primeira coisa que você faz é identificar o ângulo reto aqui. A partir do ângulo reto, você vai identificar o primeiro lado e mais importante de um triângulo retângulo, que nós chamamos de hipotenusa. Tá vendo? Quem que é hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Tá vendo que está de frente? O que é o oposto? Eu estou de um lado, o cara que está do outro lado da minha frente é o oposto. Então, o lado que está oposto a esse ângulo é quem? A hipotenusa. Tá vendo aí, hipotenusa? Estou passando o mouse nela aí, ó. Então, esse lado é a hipotenusa. É muito importante identificar a hipotenusa. Porque depois que você identificou a hipotenusa, o que sobra são catetos. Nomes interessantes, né? Vocês podem até colocar nos seus filhos no futuro, tá? Quem quiser um menino, um cateto, e as meninas podem chamar de hipotenusa. Né? Misericórdia. Parecido com Vanessa, É, né? pai. Essas coisas aí, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Que vocês precisam identificar primeiro. Febula, né? Vocês têm que identificar primeiro, gente, é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Os lados que são adjacentes, lembra que eu falei para adjacente? Já falei para vocês, o que é adjacente? É os vizinhos, vizinhança. Por exemplo, eu sou um cara adjacente ao Cerrado, eu moro aqui no Barcelos. Adjacente ao Veracruz, adjacente à fábrica da Coca-Cola, sou vizinho, faço vizinhança, fronteira aqui, ó. Então, esses lados aqui que estão lado a lado com o ângulo reto, nós chamamos de catetos, tá? Eu sempre vou ter um cateto menor ou maior. Se o triângulo for um triângulo isósceles, os catetos vão ser iguais. São alguns casos particulares de triângulo retângulo. Mas, na maioria dos casos, nós chamamos esses de catetos. Eles são diferentes. E aí, nós vamos chamar esses lados aqui, vamos representar eles por letras do alfabeto. Então, a hipotenusa, tá vendo? Eu vou representar por A minúsculo. Não confundam esse A, B e C com A, B e C lá da equação de segundo grau, hein? Lá é coeficiente. A, coeficiente B, coeficiente C. A, B e C aqui dessa fórmula aqui não tem nada a ver com A, B e C de uma equação de segundo grau. Tá bom? Isso aqui nós estamos falando agora de geometria. Então, a hipotenusa aqui, ó, ela vai ser representada por A. Então, quando você for fazer a fórmula, você vai ficar escrevendo hipotenusa. Aí você pensa, poxa, mas hipotenusa, cara, com H, por que não põe A? Depois eu vou mostrar para vocês por que hipotenusa é com H e hipotenusa é com A e a altura vai ser com H, tá? Já vou representar isso no futuro para vocês. Então, a hipotenusa vai ser usada como A. O cateto B, tá vendo? É o cateto adjacente. Se você chamar aqui de B ou aqui de C, não tem nada, tranquilo, tá? Só que não importa, tá vendo? Então, eu tenho sempre um cateto e outro cateto. Então, se eu chamar aqui de B e aqui de C, tanto faz. Essa ordem não importa, não. O que nós costumamos a trabalhar matematicamente para facilitar, nós colocamos sempre, eu descubro a hipotenusa e os catetos eu nomeio no sentido horário. Então, se a hipotenusa está aqui,
Sentido horário, B. Sentido horário, C. Sentido horário não é assim, ó. É o sentido do relógio, sacou? Então, eu identifiquei a hipotenusa aqui, né? O próximo ladozinho, depois da hipotenusa, eu chamo de cateto B. E o próximo, cateto C. Tipo, vamos lá no exercício para vocês verem, ó. Tá vendo o exercício aqui? Tá vendo esse exercício? Esse aqui, estão vendo? Responde alguém sim ou não? Estão, né? Sim. Tá vendo aqui? Aqui é meu ângulo. Olha, tá vendo que esse triângulo está invertido? Esse triângulo aqui está invertido, não tá? Então presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele está invertido, ó. Então aqui é, ó, aqui é o ângulo reto. Quem vai ser minha hipotenusa aqui? Quem que é a hipotenusa? Quem que é o A? X. 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 Aí eu vou no sentido horário. Ó. Quem que é meu cateto B? 21. Vou no sentido horário. Aí quem que é meu cateto C? 28. Beleza. Aqui no, né, vamos olhar para esse aqui, ó, letra D aqui, ó. Eu identifico primeiro o ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o X. Quem que é o cateto B, ó? Cateto B, ó. Vou sempre no sentido horário, ó. Raiz de 10. Quem que é o cateto C também? Raiz de 10. Tá vendo? Esse triângulo aqui é o que eu te falei. É o triângulo retângulo isósceles. Porque isósceles ele tem dois lados iguais. Então, é muito importante você identificar quem que é a hipotenusa, quem que é o cateto, quem que é o outro cateto. Primeiro passo, identifica quem? Ângulo reto. Segundo passo, oposto ao ângulo reto, o lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. O outro lado, no sentido horário, é o cateto B. Olha lá, ó, B. O outro lado é o cateto C. Aí, agora eu vou representar para vocês a fórmula. A fórmula fica quem? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas da onde que Pitágoras tirou esse negócio? O que é a expressão? O quadrado da hipotenusa, tá vendo? Ó, hipotenusa não é A? O que é o quadrado da hipotenusa? A ao quadrado. É igual, tá vendo aqui, ó, a soma, tá vendo a soma aqui? Dos quadrados, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Dos quadrados dos catetos. Então, para você, em vez de você ficar decorando fórmula, você memoriza a expressão. Matemático, se você memorizar a expressão, você pode usar x, y, z, que não vai fazer diferença para você. Se você ficar só a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ué, e se lá no exercício aparecer x? E se no exercício ele colocar o cateto de m, de t, de tchão? Então, o que você precisa memorizar matematicamente? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto, você memorizou isso aqui? Quem que é a hipotenusa? Eu vou olhar lá no meu triângulo lá e saber quem que é a hipotenusa. Se lá vai estar A, B, C, X, Y, Z, não me importa. Eu sei quem que é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Quem são os catetos? Na sequência. Sentido horário próximo, cateto B. Sentido horário novamente, cateto C. Mas da onde Pitágoras tirou esta informação? Aí eu vou descer um pouquinho. Tá vendo esse triângulo verde? Eu já até coloquei os lados aqui do exemplo da letra A, que eu coloquei para vocês, exemplo 1 aí. Olha o que está acontecendo. O que vocês estão percebendo? A partir de cada lado aqui, o que Pitágoras fez? Ele projetou um quadrado. O que é um quadrado? Qual é a definição de quadrado, gente? Alguém pode falar para mim? Definição de um quadrado. 4 lados iguais. Muito bem. 4 lados todos iguais. E, obviamente, os ângulos têm que ser retos. Então, o que Pitágoras fez? Eu peguei esse triângulo pitagórico aqui. Ele pegou esse triângulo retângulo aqui. O que ele fez? Ele pegou esse lado aqui da hipotenusa e projetou. A hipotenusa não tem 5 de lado? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele projetou aqui esse comprimento 5 para cá e para cá. O que ele formou? Um quadradão aqui, não é isso? Mas olha o que acontece. Olha que interessante. Olha aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Se você pegar aqui esse cateto aqui, que é o cateto B, 4, não é isso? Ele não tem 4 de comprimento? 4 unidades. Não vou nem falar 4 centímetros, 4 metros. 4 unidades de comprimento. Quando eu projeto ele aqui, ele vai dar um quadrado de quanto? De 4 por 4. 4 por 4 dá quanto? Dá 16? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se eu pegar o 4 ao quadrado, dá quanto? 16. Então, um lado de 4 unidades vai gerar um quadrado de 16. Você concorda comigo ou não? Sim? Sim, concordo. Se você pegar agora o outro lado, que é o outro cateto, 3, tá vendo? 3. Se eu projetar 3 aqui por 3 aqui, 3 por 3 dá quanto? Dá 9, não é isso? Então, se eu projetar um quadrado a partir desse lado de 3 unidades, vai gerar um quadrado de 9, não é isso? De área. Agora, o que você está percebendo? Quando eu somo essa área aqui, ó, o que é essa área desse lado? B ao quadrado. Mas essa área aqui, desse lado, que é C ao quadrado, dá exatamente quem? Tem quantos quadradinhos aqui nessa área, gente? De 16. Quantos tem nessa área aqui? 9. Quantos que é 16 mais 9? Quantos que é 16? 25. Olha o que acontece. 25 é justamente a área formada pela hipotenusa, ó. 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então, a soma desses dois aqui, ó, a soma desses dois quadrados aqui é justamente igual a esse quadradão formado pela hipotenusa. Daí que Pitágoras tirou essa expressão, ó. O quadrado formado pelo tamanho da hipotenusa. Ele coloca só o quadrado da hipotenusa. Mas é o quadrado formado pelo tamanho da hipotenusa. É igual à soma dos quadrados formados pelos tamanhos de quem? Dos catetos. Então, isso aqui é a representação geométrica através de uma figura do Teorema de Pitágoras. Pitágoras simplesmente ele formatou as áreas formadas pelos lados do triângulo. E as áreas formadas pelos lados menores do triângulo são justamente iguais à área formada pelo lado maior do triângulo, que é a hipotenusa. Então, por isso que essa fórmula aqui, ó, ela é verdadeira. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa forma é muito verdadeira. Então, eu provei aqui através do desenho para vocês. Agora, como que eu faço uso dessa fórmula? É muito simples. Resolver, gente, potência e raiz. Vai acontecer. Vamos pegar o primeiro exemplo que já está feito aqui, ó. Tá vendo o primeiro exemplo? Está feitinho aqui já, ó. Olha aí. Eu tenho um triângulo. Inclusive, esse triângulo aqui é qual triângulo? Vocês estão vendo? 3, ó. Cateto 3. Eu coloquei até o mesmo para vocês verem que através do cálculo dá certo. Aqui eu já mostrei através da figura. Peguei o mesmo para mostrar para vocês que através do próprio cálculo eu encontro também hipotenusa. Suponha, eu te dou um triângulo retângulo. Já estou afirmando que ele é um triângulo retângulo que possui cateto 4. Eu vou chamar isso aqui de cateto B. Então, o meu cateto B aqui vai ser 4. E o meu cateto C vai ser quanto? 3. Estão vendo aí? Então, eu quero descobrir qual que é a medida da hipotenusa. Então, eu quero descobrir o valor de quem? De A. Qual que é a fórmula que eu uso? Está aqui a fórmula, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu não tenho A ao quadrado. Você tem A ao quadrado aí? Está todo mundo escutando? Beleza? Beleza. Posso continuar? Qualquer coisa, gente, alguém tira o mute e fala, André, repete, tá bom? Pode interromper, não tem problema não. Tá? Ou senão levanta a mãozinha. Põe a mãozinha aí. Tem uma mãozinha no Zoom aí que você vai lá no bate-papo lá, naquela configuração tem lá. Levantar a mãozinha que eu faço. Tá? Então, olha aí. Então, eu quero encontrar o valor da hipotenusa. Tá? E aí, eu tenho o cateto B, que é igual a 4, e eu tenho o cateto C, que é igual a 3. E eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O que você vai fazer? Não tenho A. Tá bom? Olha, tá vendo? Não tenho A. Então, repito. A ao quadrado. Ó, tô nessa parte aqui, ó. A ao quadrado. Igual B ao quadrado. O nosso B não é 4? Cateto B? Olha lá para você ver, ó. B, ó. Ó, tentar colocar os dois triângulos aqui juntos. Olha lá, ó. B, ó. O B é 4, ó. Então, coloquei 4 aqui ao quadrado. Mais o C. Olha lá o C, ó. E o C? C é 3, ó. Mais 3 ao quadrado. O que você vai resolver? Gente, na hora de resolver isso aqui, muito cuidado. Tem aluno que tem mania de somar primeiro
para depois fazer potência. Nunca façam isso. Primeiro se resolve potências e raízes para depois fazer multiplicações e divisões. Por último, adição e subtração. Isso aqui é uma regra de uma expressão numérica. Então, eu tenho uma potência primeiro para resolver. Então, eu tenho 4 ao quadrado, repito o A ao quadrado, que eu não sei, eu vou descobrir ele. 4 ao quadrado dá 16, mais, repito mais. Quantos que é 3 ao quadrado? 9. Fechou? Daqui eu cheguei nessa parte aqui agora, ó. A ao quadrado é, vou colocar aqui, olha lá. A ao quadrado é 16 mais 9. Agora eu posso somar, porque tem a soma aqui já, não tem mais potência aqui. 16 mais 9 é quanto? 25. 25, então, vai ficar de cá. Só que eu não tenho A ao quadrado. Eu quero o quê? Eu quero achar o A, eu não quero achar A ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de A. Vocês estão vendo? Eu vou isolar o valor de A aqui, ó. Tem alguém me chamando aqui, não sei se é. Não, não é isso mesmo, tá? Então, olha aqui. Então, vou isolar A. Se A ao quadrado... Igual lá fazendo a equação. Vocês estão resolvendo a equação de segundo grau aqui, na verdade. Só que sua variável aqui é A. Só que olha aqui. Se eu quero achar A, eu vou passar a operação inversa de A ao quadrado, que é a raiz de 25. André, mas lá você falava que tinha que colocar um mais e menos. Gente, como eu estou trabalhando com geometria, geometria existe, por acaso existe lado negativo? Tem a possibilidade de você ter um lado igual a menos 5? Lado é uma coisa concreta, é uma coisa absoluta. Lado de uma figura, você não tem resposta relativa. Se fosse temperatura, pode ter uma temperatura positiva ou negativa, não pode? Eu estou falando de lado. Tem como esse lado aqui ser menos 5? Então, não precisa colocar o mais e menos aqui, ó. Para exercícios de geometria, quando você resolver essa expressão aqui, A igual a raiz de 25, não precisa colocar mais ou menos raiz de 25, não. Você vai pegar só a resposta positiva, tá bom? Só a resposta positiva. Então, a nossa hipotenusa é 5. Ou seja... Ô, André, Oi. Existe lado negativo? Não existe lado negativo. Não tem como. Um lado ele é uma resposta absoluta. Pode existir uma altura relativa, pode ser uma profundidade, pode ser negativa, uma temperatura. Você está trabalhando uma equação lá de um problema e esse problema está falando de temperatura. Aí caiu na equação de segundo grau. Você resolver, você tem que dar na resposta negativa, porque temperatura existe negativa. Lado, não. Então, você só vai aproveitar a resposta positiva. A negativa você descarta. Tá bom? Claro? Tá bom. Então, aqui eu provei, através do cálculo também, que Pitágoras está corretíssimo, né? Então, aqui eu mostrei através do desenho que nós só somamos os lados, ó. Somei a área formada por esse lado mais a área formada por esse lado, dá exatamente a área formada pelo lado da hipotenusa. Agora eu provei para vocês pelo cálculo, tá bom? Vamos fazer agora o exemplo 2. Dá tempo de fazer. Para mim fazer o exemplo 2, eu vou entrar pelo meu celular. Eu acho que não tem como eu fazer ele aqui, não. Não tem como eu digitar aqui, não. Eu vou fazer pelo meu celular. Deixa eu entrar aqui para mim fazer pelo celular, tá bom? Aí eu muto aqui. E aí a gente faz. Tranquilo? Até aí? De boas? Tranquilo. Então tá bom. Sim, muito. Eu vou tirar a tela, tá bom? Porque aqui, a gente, para fazer o exemplo 2, eu preciso apenas só de ler o exercício aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu entrar com o meu celular, porque o filme do meu celular é mais fácil. Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo até aí? Sim. Tranquilo. Eu vou fechar minha câmera daqui, Tá tá? tranquilo. Tranquilo. Beleza? Estão me escutando? Sim. Tá, vamos agora, eu vou fazer aqui com o meu celular, que fica mais fácil pra gente demonstrar aí, tá? Tá. Vou pegar um papel aqui. Tá. 10 minutos vai ser suficiente para fazer o exemplo 2, que vai ajudar vocês bastante aí. Vou abrir a câmera.
Tá? Vamos lá. O exemplo está falando o seguinte. O lado oposto ao ângulo, tá vendo que nem todo problema vai dar para vocês, gente. Como que eu quero dizer? Nem todo problema vai dar para vocês o desenho. Vocês vão ter que aprender, tá? Vocês vão ter que aprender com o desenho. Vocês vão ter que aprender a criar o desenho. Quando a gente pega esse problema aí, ó, olha lá, calcule a medida da hipotenusa do triângulo retângulo presente na figura. Não. O lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo mede 15 centímetros. E um dos outros lados mede 12 centímetros. Calcula a medida do terceiro lado. Então, vamos lá. Então, aqui ele não me deu nada. Qual que é a primeira ideia que eu tenho que fazer? A primeira ideia que eu tenho que fazer é aprender, tá? Eu não tô vendo nada. A desenhar. Você está vendo minha folha branca agora? Não, tô vendo só sua foto. Não tá Agora eu tô vendo a folha também. Tá vendo a folha? Todo mundo? Todo mundo tá vendo? Eu não tô vendo. Sim, dá pra ver. Tô vendo. Gente, rola pro lado. Vai rolando pro lado aí. Talvez você tá vendo só a foto do meu antigo. Eu tô em duas fotos. Passa pro lado, vai passando. Uhum. Pronto, Tá consegui. Beleza. Tô vendo. Então eu vou fazer o exemplo 2 agora, ó. O que ele tá falando? O lado oposto ao ângulo reto. Gente, vem cá, você vem aqui, ó. Faz só um esboço de um triângulo retângulo, ó. Pá, não precisa nem... Vem com a reguinha. Você tá com régua aí na sua casa, faz bonitinho, né? Eu tô fazendo aqui sem régua, só pra gente fazer um esboço mesmo, tá? Então, um triângulo retângulo aí. Tá bom? Porque eu tô segurando o celular. Não tem como eu segurar o celular e uma régua ao mesmo tempo, né? Então, tá aí. Põe um ângulo reto aí, meu filho, ó. Bonitinho. Faz seu triângulo. Pode fazer ele em pezinho mesmo. Bonitinho. Tá aí seu triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto de um triângulo mede 15. Então, o lado oposto, meu filho, é esse aqui, ó. Quem que é o lado oposto do triângulo, gente? Ao ângulo reto? Hipotenusa. É a hipotenusa. Você já sabe que vale 15. Você já deu o valor da sua hipotenusa aqui. Cuidado, esse problema está invertido. Ele já te deu a hipotenusa. E um dos outros dois lados mede 12. Ah, vou chamar esse aqui então de baixo. André, se eu chamar o de lá, vai dar na mesma, gente. Vou chamar esse de cá. E o outro mede 12. Um mede 15 centímetros e o outro mede 12 centímetros. Pergunta. Calcula a medida do terceiro lado. Ah, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Chama aqui de 15. Aqui é minha hipotenusa, ó. Aqui é meu cateto B. Estou indo no sentido horário, lembra? O que eu não sei vai ser o meu cateto C. Sacou? Você precisa aprender a criar a estrutura do seu problema. Então, nesse problema aqui agora, eu não estou procurando a hipotenusa. Eu estou procurando o cateto C. Então, se a gente for tirar os dados aqui, ó, o A nós já temos. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale 15. Não precisa colocar os centímetros aqui na conta, não. 15. O B você já tem também. Quanto que vale o B? O B vale 12. O C você não tem. Faz assim, ó. Põe interrogação. Faz isso, porque quando você faz isso no seu problema, você sabe exatamente o que você tem e você sabe exatamente o que você está procurando. A interpretação na matemática, gente, é 80%. Ou seja, português, as pessoas acham que não. Que português e matemática não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque se você não interpreta bem, você não consegue fazer o cálculo. O que adianta você saber fazer conta se você não sabe interpretar? Então é muito importante a interpretação. Porque através da interpretação você vai estruturar o seu problema e depois que você estruturou o problema, gente, conta são contas. Contas são contas. E a gente consegue fazer, inclusive até uma calculadora vai fazer para você aí. Mas você vai aprender a lógica. Agora eu vou para a fórmula. Teorema de Pitágoras, gente, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, André, mas eu estou procurando é o C. Então não é o C que vem antes. Não, lógico que não, gente. A fórmula não pode mudar. Então eu venho aqui, ó, A ao quadrado. Eu já tenho A. Então vai ficar 15 ao quadrado. Eu tenho que colocar, eu tenho A já. O B, você tem também. Quanto que é o B? 12. Então fica 12 ao quadrado. Mais C. Você não tem o C. Então põe C ao quadrado aqui. O que você tem que fazer agora? Resolver as potências, ó. 15 ao quadrado, eu já estou meio craque nas potências, que de tanto fazer, né, naquelas equações, 15 ao quadrado, se não me engano, é 225. Estou certo ou estou errado? É 225.
12 ao quadrado, já estou meio acostumado também, vocês também podem estar, 144 mais C elevado ao quadrado. O que você vai fazer aqui agora? Ó? Vai passar para cá, ó, 225 e o 144, junta os dois, ó, deixa o 225 de cá, 144 não está positivo? Está positivo, não é? Ele vai passar para cá o quê? Negativo. Igual a quem? Sobrou só o seu C ao quadrado, ó. C ao quadrado. Agora eu faço a continha. André, mas posso fazer a conta ao inverso? Pode. No final a gente muda isso. Vai fazendo inverso mesmo. Depois você troca isso de lado. Ah, mas pode ficar a letra no lado direito? Pode, gente. Esse negócio de lado aí é coisa de... Quando vocês aprenderam no prézinho. Matemática é cada um do seu canto. 225 menos 144 dá quanto? Dá 81? É isso? 225 menos 144, acho que é 81, não é? 81. 81 igual a C ao quadrado. Agora, você aprendeu uma coisa na matemática muito bacana. Se A é igual a B, B é igual a A. Então, eu posso passar para cá. Ó. C ao quadrado, eu posso falar que é 81? Não posso, não, ué. Vai. Se 81 é igual a C ao quadrado, eu posso falar que C ao quadrado é igual a 81, ué. Existe ordem para isso? E agora eu vou fazer a raiz, ó. C igual a raiz de 81. Logo, quem que é o C? Raiz de 81 é 9. Então, o seu cateto C é 9 centímetros. Tá vendo? Não é complicado. Eu estou fazendo uns tintins por tintim, muita linha para você aprender. Mas o cálculo é muito facinho. Você vai trabalhar só com números elevados ao quadrado aí, passar para um lado, passar para o outro. Então, esse problema aqui, ele tem um Q a mais em relação ao do número 1. Quando você vai encontrar a hipotenusa já está do lado esquerdo, bonitinha. Quando você vai procurar cateto, o cateto está do outro lado. Então, no final, você vai ter sempre que fazer isso aqui, ó. Passar a inverter de lado. Mas o jeito de fazer a conta é muito parecido. Então, é muito importante identificar os lados. Recapitulando, identificar o ângulo reto. A partir do ângulo reto, eu identifico a hipotenusa. A partir da hipotenusa, eu identifico os catetos. Partiu disso aí, gente, é partir para o abraço na fórmula do teorema de Pitágoras. Beleza? Até aí? Tranquilo? Sim. Já vou tirar uma dúvida aqui dos problemas que apareceu aí. Eu não vou fazer um problema, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Uma coisa quando acontece isso aqui, ó. Você tem uma raiz. Tipo, raiz de 5. É um lado lá seu. O seu lado é raiz de 5. Você vai levar isso aqui ao quadrado? Vou tirar essa dúvida porque vai perguntar para mim. Você vai jogar isso aqui elevado ao quadrado? Lá na sua continha? Vai ou não vai? Quando você levar isso aqui ao quadrado, você vai aplicar aquela regra que eu ensinei para vocês. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é quem? O próprio número. Porque vai acontecer. Nesse exercício D aí tem raiz, tem uns aí que tem raiz. Então, raiz de 29. Então, quando aparecer raiz, use isso aqui, ó. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Aqui, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, já vai sair da raiz, entendeu? Vai aparecer. Então, o que eu sei que vocês vão fazer agora aí, vão aplicar e vai acontecer, tá bom? Mas alguma coisa, gente? Ô, professor, quando você faz as respostas tudo, aí chega na raiz não é quadrada, e se a raiz quadrada for exata, o que acontece? Ou não acontece? Se a raiz não for exata, deixa quieto, pode deixar indicar. Se chegou na resposta lá, tipo, o A deu raiz de 3. Deixa raiz de 3 lá. Você não é obrigado a extrair raiz que não